não é a história de um grande avivamento de uma nação, de um povo, mas é um grande avivamento pessoal. Essa história é a história do rei Josafá. Essa história, desde o ano passado, tem falado ao meu coração a respeito dos meus caminhos mais íntimos, as coisas dentro do meu coração. Mas também tem procedimentos práticos, atitudes que precisam ser tomadas na minha vida. E a busca por um avivamento pessoal, ela pode até se tornar um avivamento na família, um avivamento na igreja, pode se tornar um avivamento até nacional. Mas não há garantia nenhuma. A Bíblia não diz que se eu resolver buscar o Senhor, as outras pessoas serão avivadas, mas diz que se eu buscar o Senhor, eu encontrarei o Senhor. Ele se deixará achar por mim, e Ele fará mudar a minha sorte. Então, ainda que a gente deseje que haja um avivamento geral, nacional, a gente não tem domínio sobre essas coisas, mas a gente pode decidir. Eu chamo você para uma decisão nessa manhã. A gente pode decidir a respeito dos nossos caminhos, por causa da graça de Jesus lá na cruz, por causa do poder do Espírito que Ele fez habitar em nós, e por causa da presença real de Deus através da Sua palavra, ministrada diretamente pelo Espírito ao nosso coração. Nós podemos ter um avivamento pessoal. E eu acho que nada melhor do que a gente começar o ano, abrir esse ano de 2015, indo em direção bem clara ao alvo. O alvo não é a igreja, o alvo não são os nossos negócios, o alvo não é a gente prosperar, a gente enriquecer, a gente ser mais feliz. O alvo é Deus. Tenho tentado doutrinar meu coração, falar a minha alma a respeito da viva esperança que é buscar a Deus. Eu sou uma pessoa extremamente dispersa e focada, mas eu me disperso fácil, e os prazeres dessa vida me chamam com muita rapidez. Então é fácil para mim me perder, ainda que focado, porque eu sei onde é que eu tenho que ir, mas eu me perco. E essa é a grande luta, tomar decisões, pô-las em prática, na esperança da confirmação da palavra, porque quem fez a promessa é fiel. E se eu buscar o Senhor de todo o meu coração, eu sei, na minha vida, na minha alma, na minha história, Deus vai fazer uma revolução. Eu sei. E eu estou chamando você porque quem fez a promessa é fiel. Quem invoca ao Senhor, quem busca ao Senhor, quem decide de todo o coração fazer essa jornada, há de provar na sua vida uma coisa diferente, um momento diferente, uma história diferente se avizinhando e se fazendo notória na própria história. Por isso eu queria convidar você a estudar comigo nesse mês de janeiro a história de Josafá, esse rei de Judá que provou esse avivamento, ainda que o seu povo não tenha provado o mesmo avivamento na sua época. Abra por favor sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler esse capítulo todo, é um capítulo pequeno, comparado a outros capítulos dos livros das Crônicas, esses livros históricos, esse capítulo bem compridos, bem grandes. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Você está me vendo aqui atrás do culto, não estou andando por aqui, porque eu estou tossindo muito. Uma gripe me pegou, e então eu estou meio mole,
tossindo muito. Então, se eu ficar com o microfone sem fio, na hora da tosse, vai terminar ficando muito alto, vai terminar sendo ruim para todos. Então, estou preferindo ficar aqui, porque se eu tiver que tossir, eu posso sair ao lado e assim não ficar nos ouvidos de ninguém. Ainda que meus gritos às vezes viram os ouvidos de muitos. Vamos ler, irmãos? Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, a partir do primeiro versículo até o final desse capítulo. Preste bem atenção às decisões práticas que Josafá tomou, tá? Josafá tem 35 anos quando essa história começou na sua vida. 35 anos. Não era uma pessoa bem novinha, tá bom? Diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino da sua mão. Todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Eles percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado de ouro, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazém em Judá. Empreendeu muitas obras das cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles, segundo as suas famílias em Judá, eram os capitães de 1000. O chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois teve o capitão Joanã, e com ele 280.000. Depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 valentes homens. De Benjamim, Eliado, um homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Vamos orar, irmãos. Santo Espírito da promessa, eu venho aqui, nós vimos aqui, Senhor, pelos méritos do sacrifício de Jesus, pelos méritos do Filho, para clamar: aviva a tua obra, aviva-me. Pai, que nós vamos te meter nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores.
Tu sabes a fraqueza que nos assiste agora. Tu sabes a total incapacidade que temos, Senhor. Se não for o teu Espírito que há de ser de nós, então eu te peço, Deus, que além da gente não perder tempo aqui, a gente prove e desfrute a tua bela e doce presença, Senhor. Porque eu creio que quando a tua palavra é exposta, o próprio Senhor se faz entre nós visitar. Então nos abençoe, Senhor. Venha entre nós, inunda almas e corações, quebra barreiras, dá novo entendimento, fortalece a nossa alma, Senhor. Nós assim oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Tem uma piada que diz, eu vi isso num quadrinho, numa igreja lá, alguém estava pregando e disse assim: quantos querem uma mudança real na nação? E então todo mundo levantou a mão. Quantos querem ser mudados? Ninguém levantou a mão. Às vezes a gente quer uma grande mudança na vida da gente a partir dos outros, a partir da mudança do marido, a partir da mudança da esposa, a partir da mudança do procedimento dos filhos, a partir da mudança da nação, do presidente ou da presidente, a partir da mudança do Estado, a partir da mudança da igreja, da liderança. Nós temos a tendência a querer uma vida melhor a partir dos outros, e nos tornamos os criteriosos, entre aspas, que julgam como é que a vida está a partir dos méritos dos outros. Porque se nosso governo, porque se minha esposa, porque se meu salário, porque se, à medida que a gente vai avaliando a vida e vai o tempo todo pegando dos outros uma resposta para sermos ou não felizes ou abençoados, nós estamos errando o alvo. Quando Jesus veio até a cruz, ele veio principalmente salvar indivíduos, ainda que na salvação ele forme um povo, mas é a operosidade da salvação individual que forma o corpo de Cristo. Portanto, é impossível haver corpo de Cristo, organicidade, quando células mortas não estão vivificadas. É a partir de cada um que de fato a história acontece, e que essa obra da cruz redentiva se torna grande ou se torna gloriosa aos olhos dos outros, aos olhos dos que estão fora. Isso parte então de indivíduos, de pessoas, de gente feito eu e você, a começar em mim, quebra coração, a começar na minha história, muda, Senhor. Eu estou precisando de mudança, eu estou precisando de uma mudança significativa em mim. Primeira oração desse ano, qual foi a sua? Qual foi o primeiro momento com Deus que você teve esse ano? É esse agora? É esse culto público? Ou antes, já na virada do ano, você se entregou ao Senhor? O que é que você disse ao Senhor esse ano? Talvez quando a gente virou o ano, a gente disse para Deus: Senhor, por favor, dá um alívio esse ano. Faz esse ano ser um ano melhor, a gente tem saúde em casa. Talvez passou o ano de 2014 tendo tanta luta nessa parte de saúde que você já está cansado. Talvez teve perdas durante o ano de 2014. Alguém morreu, ou então uma perda de salário, ou talvez você perdeu Deus durante o ano de 2014 e a vida se tornou um inferno. Você faz a avaliação e diz: eu não quero mais repetir 2014. 2015 chegou e o que é que a gente está fazendo? Estamos no quarto dia. E o que é que a gente está fazendo? Onde a gente se apresentou? O que é que a gente quer de Deus? A gente quer de Deus o Espírito
A gente quer de Deus o derramamento, o preenchimento da sua pessoa, inundando a nossa alma, ou a gente quer prosperidade. Deus, por favor, me dê um emprego melhor, me dê uma condição financeira melhor. Eu não tenho como pagar as contas, eu não tenho como construir minha família, eu não tenho condições. Irmãos, ainda que sejam muito lícitas e até bênçãos de Deus, a gente pensar nas questões financeiras, na prosperidade material, e até pensar na prosperidade da saúde, do corpo, da nossa alma. Esse não é o ápice, esse não é o centro, esse não é o alvo da nossa história. Não é. Quando Jesus veio até a cruz e morreu por nós, foi para que tivéssemos um novo e vivo caminho, um caminho com Deus, direto, acessando a Deus, falando na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, se movendo na presença de Deus, sendo de fato um com o Senhor, um relacionamento íntimo. E o Senhor promete, Ele fará a gente conhecer a sua aliança se o buscarmos intimamente. É a intimidade do Senhor, a intimidade com o Senhor, que o Senhor renova, que o Senhor faz conhecida a sua aliança, os méritos da cruz, a glória da cruz é revelada ao nosso coração por essa intimidade de um relacionamento conquistado nos méritos de Jesus. E eu quero guardar isso como sendo a premissa básica para tudo que se vai falar nesses próximos dias a respeito da história de Josafá. Não pode haver avivamento pessoal de maneira nenhuma, nem avivamento em instância nenhuma, se desconsiderarmos os méritos da cruz, se desconsiderarmos que podemos buscar a Deus por causa da graça de Deus, é o invólucro da graça, é a contingência da graça, é a salvação que Cristo proporcionou para nós, são os méritos de Jesus que nos dão a possibilidade do novo caminho. É aí, é a partir da glória da cruz, é a partir de olhar para Jesus que está embevecido por Ele, que está cheio de amor por Ele, que a gente pode dizer: eu quero Deus, eu quero provar de Deus, eu quero o seu Espírito, eu quero o enchimento da sua glória, eu quero provar o poder da ressurreição, que me visite, que me faça forte para vencer a minha iniquidade, para vencer minhas mazelas, para vencer a desgraça da minha vida. Eu preciso de ti. É a partir dos méritos de Jesus. E pessoas que ainda não provaram a salvação por Jesus, a salvação que é de graça e a salvação que vem pela fé, aqueles que não provaram ainda, não tem como ter avivamento pessoal, nem sequer uma esperança, nem sequer nada, porque ainda estão perdidos. Por isso eu estou falando com você que talvez aqui nessa manhã ainda não provou, e se não provou, irmão, pega esse texto, pega esse sermão e pense: eu preciso de Deus. E o Espírito talvez esteja atuando, dizendo para você que está na hora da conversão, está na hora da mudança, está na hora de dizer: eu sou de Deus, e se entregar totalmente ao Senhor para um novo e vivo caminho. Mas talvez você esteja aqui e seja um salvo, e já seja um santo pelos méritos de Jesus, não por causa dos seus procedimentos nem comportamentos, porque todos nós pecamos, e se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso, fazemos o próprio Jesus de mentiroso, fazemos o Espírito de mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganados, estamos mentindo, porque nós pecamos ainda. Conquanto pecamos, nós somos santos por causa do poder da cruz. Nós somos separados, totalmente separados da nossa iniquidade, do poder das trevas, e todo esse alicerce, essa conjuntura de maldade que estava em nós, mas que foi tirado de nós pelo poder da cruz, transformando-nos na imagem do seu Filho, fazendo de nós cidadãos dos céus e novas criaturas. Sendo assim, por causa desse dispositivo todo que foi dado, Pedro nos convoca na sua segunda epístola, dizendo que por causa de todas essas virtudes de Cristo, nós podemos juntar todas essas virtudes à piedade. E o que é a piedade? A piedade é essa busca sincera por Deus. Eu estou falando de busca. Eu estou falando de alguém que está querendo encontrar alguma coisa que ele não acha.
Se a gente estiver aqui dizendo, eu já encontrei, eu já sei quem é Deus, eu já provei, eu já tive experiência, eu já conheci esse negócio, então, irmão, talvez você nem precise mais buscar, talvez você esteja tão em si mesmado com as experiências que nem precise mais buscar. Mas gente que está ávido por Deus, sabe esse Deus tão grande, maravilhoso, tão bom, tão amoroso, tão especial, tão precioso. Nós precisamos buscá-lo, porque há tanto dele a mais para a nossa alma, tanto dele a mais para provarmos. Nem a eternidade toda na presença dele será suficiente para a gente desfrutar a plenitude dele, porque ele é indizível, indescritível, ele é a grande maravilha da nossa história. É buscar Deus. Avivamento pessoal vem por buscar a Deus. Mas como se busca a Deus? Josafá mostra para a gente alguns caminhos que ele trilhou. Por isso o tema que a gente vai estar seguindo nesses próximos dias é caminhos e descaminhos, porque todos nós erramos também nos caminhos. Caminhos e descaminhos para um avivamento pessoal. Olhando para a história de Josafá, perceba, esse primeiro capítulo já abre mostrando que esse homem tomou uma decisão. Então eu quero partir disso, dessa premissa aqui, dessa história. Há que se tomar uma decisão. E quando se toma uma decisão, não se está fazendo nenhum voto a Deus, mas está se tomando uma decisão na alma. É uma decisão dentro de você mesmo. Não é uma decisão para os outros verem. Não é uma decisão que a gente está de alguma maneira se comprometendo com Deus para Deus nos obrigar, ou para Deus nos punir se a gente não fizer. Essa é uma decisão seríssima que a gente está fazendo com a alma da gente, dizendo, eu vou fazer, no que me compete a mim, no que eu tiver em poder, no que eu conseguir, eu vou fazer, eu vou me esforçar e me dedicar, e eu sei que a assistência do Espírito vai estar sobre nós. Josafá é filho de um homem penitente, é filho de um homem que buscou a Deus, chamado Asa. Esse homem foi um exemplo para Israel e foi uma bênção para Israel. A Bíblia fala, logo no começo da história de Asa, que ele buscava a Deus. No entanto, no final da vida de Asa, ele se perdeu. Eu tenho visto isso acontecer. Às vezes a gente vai tão bem, e às vezes a gente até é maduro na experiência com Deus, a gente já provou Deus de tantas formas, de tantas maneiras, mas é possível que alguém que já conheceu a Deus tão bem, já provou de Deus tanto, já viveu um avivamento pessoal, esmaeça, perca o brilho, perca o fervor, perca a fé, perca aquilo que é poder de Deus na sua alma. Aconteceu isso com Asa. Se você der uma olhada, por favor, versículo 16, eu vou ler só o finalzinho, a partir do versículo 11. Veja o que aconteceu com Asa. É uma das narrativas das descrições dos descaminhos que Asa tomou no final da sua vida. Veja, diz assim, versículo 11 em diante. Eis que os mais aptos de Asa, assim os primeiros como os outros, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, veja, caiu Asa doente dos pés. Ou seja, esse homem está com um problema grave nos pés, que era extremamente grave isso. Talvez se eu tivesse uma diabetes e feriu o pé, e esse negócio não curava, e foi piorando, ou talvez fosse uma gangrena que tomou conta do seu pé, e ele estava para morrer por causa desse pé. Veja o que é que diz, versículo 12: contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas o que, irmãos? Mais o que? Mas confiou nos médicos. Ele confiou na competência dos homens, ele confiou nos medicamentos, ele confiou na ciência da época, ele confiou nas estratégias de manipulações de medicamentos, mas ele não confiou no Senhor, se esqueceu do seu Deus, se esqueceu. Versículo 13: descansou Asa com seus pais, morreu
no ano 41 do seu reinado, ou seja, durante 2 anos, quase 3 anos, Asa se esqueceu do Senhor. E mesmo com a enfermidade para a morte, ele não voltou a se lembrar do Senhor. É possível que a gente tenha provado muito de Deus, mas chegou em um determinado momento, talvez por causa do sofrimento, ou talvez por causa de outras questões, talvez porque a gente se embruteceu mesmo, a vida foi dura com a gente, ou então pode ser que a gente tenha se tornado ensimesmado, dono do nariz, já é competente, já acertou demais na vida. As pessoas que olham para nós já nos ovacionam, dizem assim: rapaz, essa aí é um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus, essa é uma pessoa séria, uma pessoa de conduta ilibada. Talvez os elogios ou a própria história passada de vida tenha sido tão abençoadora, tão fiel ao Senhor, que a gente se ensimesmou e se esqueceu de Deus. O fato é que quando Josafá assume o reino com 35 anos, ele não tinha vivido nos últimos anos, nem Israel tinha vivido a melhor experiência com Deus por causa de Asa, do seu pai. Ou seja, o grande exemplo que Josafá tinha tido na sua história, que era o seu pai, você vai ver, ou melhor, a gente vê na história de Josafá, que ele segue os caminhos de Asa, mas ainda segue melhor do que Asa os caminhos, porque não abandona o Senhor, não se esquece do Senhor. Josafá começa o reino com uma herança prejudicada, com um problema prejudicado. O seu exemplo maior, aquele que era alguém que podia mostrar para ele como buscar a Deus, havia se perdido. E junto com ele, com Asa, a própria nação também tinha se perdido. E acontece que um avivamento pessoal sempre vem dentro de uma contingência de perdição. Se não reconhecemos o nosso estado de perdição, se não reconhecemos as perdas que sofremos, se não reconhecemos o nosso estado de necessidade e carência de Deus, nunca vamos tomar uma decisão de buscarmos a Deus. O fato, irmãos, é que Josafá olha para o seu pai e fala: esse foi um homem de Deus, esse foi um grande homem de Deus, mas esses últimos anos ele se perdeu, ele não está mais confiando no Senhor, ele não está mais buscando no Senhor, ele simplesmente abandonou o Senhor. Então essa coisa na alma de Josafá serve como motivação, ainda que seja um desalento. Talvez você já tenha passado por isso, uma grande desilusão. Uma pessoa que sempre foi para você um alvo, sempre foi para você um referencial, sempre foi para você alguma bênção, providência de Deus, de repente se descaminha, de repente se perde nos caminhos, e então você desiludido, você talvez cheio de autocomiseração, fala: se nem ele conseguiu, se nem essa pessoa conseguiu, o que vai ser de mim? Mas é justamente na miséria, na fraqueza, na contingência da desilusão, que a gente pode tomar a decisão por um avivamento. Porque quando a gente se sente bem, quando a gente se sente forte, quando a gente se sente consagrado, quando a gente se sente em pé, talvez a nossa miséria já seja maior do que quando a gente estava na lama chafurdando. Quando a gente está ensimesmado, certamente Deus não está nos visitando. Quem está visitando a nós é o nosso próprio ego. Josafá está começando a sua história com uma contingência maldita, com uma contingência ruim. E o texto diz: as primeiras decisões de Josafá foram decisões estratégicas para a nação. E eu quero trazer isso de uma maneira eu vou tentar explicar de uma maneira mais clara possível, de que um avivamento pessoal envolve o nosso trabalho, que nós e você chamamos de secular. Um avivamento pessoal precisa envolver a nossa área de vida, suposta área de vida, que não é espiritual. Isso é uma grande mentira que tem acontecido, quando as pessoas acham que porque estão trabalhando
uma empresa aí que não serve a Deus, porque é uma empresa que só busca o poder monetário, uma empresa que só busca sustentabilidade pessoal, que fere os princípios da palavra, cujos donos, os empresários, cujos chefes são ímpios. As pessoas crentes hoje estão acreditando que quando estão servindo lá, elas não estão servindo a Deus, elas estão ali ganhando o seu pão. Essa é uma maneira falseada que o diabo tem colocado na nossa vida, dizendo que no trabalho, que na nossa história de trabalho, quando nos dedicamos e esforçamos, talvez a maior parte do dia, não é o lugar de Deus reinar. Tem havido sempre isso na vida da igreja. Isso é novidade. Desde o começo a igreja faz essa distinção e acha que é possível lá fora, no lugar do trabalho, no lugar dos relacionamentos com os crentes, com pessoas que não são de Deus, a pessoa acha que pode lá servir a outro Deus. Veja o que é que o texto diz para nós, versículo 2 diz: ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e até em Efraim. Efraim era a região medial, era a região fronteiriça com Israel. E aí você precisa entender um pouquinho da história para entender também por que ele está tomando essas atitudes. Israel há muito tinha abandonado o Senhor. Há muito o rei de Israel não servia ao Senhor, servia a Baal, a Astarot, e servia aos deuses sirofenícios. Ou seja, Israel tinha se distanciado tanto do Senhor, e Josafá, por contingência, ele põe guardas, ele fortalece Efraim, que o seu pai Asa tinha tomado. Efraim fazia parte de Israel anteriormente ao rei Asa, mas agora que Asa tomou, estava Josafá tomando decisões militares, tomando decisões estratégicas, tomando decisões de competência humana, tomando decisões de função de rei. Não é a função do sacerdote, não é a função de alguém que aparentemente está buscando a Deus. Mas se você olhar um pouquinho mais adiante, versículo 11, por exemplo, diz: alguns dos filisteus traziam presentes para Josafá. Ou seja, povos que não temiam a Deus já conheciam ou reconheciam Josafá. Versículo 12 diz: Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Versículo 13: empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. A contingência do exército que Josafá tinha era 1.160.000 homens armados. Como estou dizendo para você, Josafá não conseguia dividir a sua vida, dizendo que a vida do trabalho é uma vida secular, e que a vida do rei, a vida das decisões do rei, a vida das decisões do empresário, a vida das decisões de servo, a vida das decisões lá fora, é como se fosse para outro Deus, é como se fosse para outra contingência, para outra história, e não para a história de Deus. É impossível, irmão, haver avivamento pessoal quando nós dividimos a nossa história e dizemos que temos uma história santa com Deus e ao mesmo tempo temos uma história secular. Se no trabalho não servimos a Deus, a que Deus servimos? Se como empresário não servimos a Deus, a quem servimos? Ao Deus desse século, a Mamon, ao Deus dinheiro, ao Deus poder, ao Deus cobiça, ao sistema financeiro, a que Deus servimos? Se vamos tomar decisões sérias com Deus, a principal decisão que começa é as obras das nossas mãos, seja onde for, seja aqui dentro da igreja, mas seja lá fora, no mundo, onde trabalhamos, elas precisam ser dedicadas, consagradas a Deus, debaixo da intervenção do Espírito. O que é que Deus quer de você lá no serviço público? O que é que Deus quer de você lá no lugar do hospital onde você trabalha? O que é que Deus quer lá na escola onde você trabalha? O que é que Deus quer de você, da sua família? Talvez a família de ímpios, de pessoas que não são chegadas a Deus. O que é que Deus quer de você, irmão? Se continuarmos fazendo esse dualismo de vida, dizendo: olha, na igreja eu sirvo a Deus,
meu ministério na igreja, as coisas que eu faço lá, faço para Deus. Mas quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para a escola, quando eu vou jogar, eu sirvo a mim mesmo, ou talvez eu sirva a outra coisa, outro Deus. O avivamento pessoal passa por uma integralidade da nossa vida. Se a vida não é inteira, se não é 100%, pode esquecer. Deus não se destina a nada. Quando falamos de buscar a Deus, a Bíblia só usa uma expressão, e essa expressão que começa a ser mostrada aqui na história de Josafá, é buscar de todo o coração. Se dividimos a vida, então nós estamos admitindo que Deus não é o Deus da vida toda, de todos os momentos, de todas as histórias, de todos os relacionamentos, que Deus é apenas o Deus da igreja. E eu quero dizer para você, que se o seu Deus é apenas o Deus da história da IPB, ou o Deus da história da Igreja das Graças, ou o Deus da história da igreja, seja qual for a igreja, eu quero dizer para você, esse Deus que você está servindo é outro Deus. É um Deus que você está supondo ser étnico, e Ele não é assim. Nosso Deus é soberano, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, que olha do céu e pesquisa na terra pessoas que estejam com um coração sedento por Ele, que olha do céu para se mostrar forte com aqueles que estão buscando a Deus de todo o coração. Olha do céu, porque o trono de Deus não está sentado aqui na Igreja Presbiteriana das Graças. O trono de Deus não está sentado lá no Supremo Concílio da IPB. O trono de Deus não está sentado, seja qual for a igreja gigantesca que você consiga ver aqui na terra. Eu estive lá na Coreia, irmãos, eu preguei numa igreja de 95 mil membros, enquanto pregava uma rede de televisão nacional, estava lá divulgando e pregando o Evangelho. Deus não está sentado naquela igreja, como Deus não está sentado nessa igreja. O meu Deus, o Deus da palavra, está sentado no alto e sublime trono, governando sobre todos os governos, governando sobre todos os patrões, governando sobre todas as histórias. Quando buscamos a Deus, é para dedicar a Ele tudo, tudo. Não dá para dedicar só uma parte. Líderes que fazem essa distinção, e lá nos seus negócios, nas suas obras, no seu trabalho, não servem a Deus, podem ter certeza, nunca vão provar um avivamento pessoal, e vão ser desmascarados pelo Espírito Santo. Versículo 3 diz: como ele se dispôs a buscar Deus de todo o coração. Duas expressões são usadas, versículo 3 e no versículo 4 também diz: o Senhor foi com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Chama Davi de pai, por ser da descendência de Davi, conforme a promessa que Deus tinha dado a Davi. Não procurou Baalis. Versículo 4 diz: antes procurou ao Deus de seu pai, Asa. E diz o que mais? E andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Preste atenção, porque esse homem tem relações internacionais. Esse homem é um estrategista. Esse homem é um governante de mão cheia. Esse homem está inserido no trabalho secular que chamamos. Esse homem está inserido na vida normal que todo mundo tem. Mas quando ele decidiu buscar Deus, diz que o caminho que ele priorizou, o caminho que ele se firmou, foi o caminho, os primeiros caminhos de Davi. Os primeiros caminhos de Davi, irmãos. Sabe aqueles caminhos quando Davi ainda não era rei? Quando ele ainda não tinha sido, não tinha tomado posse do rei, não tinha sido só ungido rei. Ele era um perseguido, ele era um cara desterrado. Esse era um cara que não tinha lugar nenhum para se firmar. Esse homem vivia da sorte do Espírito, ele vivia na contingência de Deus. O que Deus tivesse para ele estava bom. Diz
17 anos Davi passou peregrinando por Judá, se escondendo em cavernas, comendo o pão que Deus dava no dia, comendo aquilo que Deus dava e fornecia. A água era a provisão de Deus, o pão era a provisão de Deus, o lugar para dormir era a provisão de Deus. Era um homem totalmente dependente de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi foi diante do altar. Ele olhava para Deus. Ele estava sendo perseguido por um homem ímpio, um rei. Mas quando ele tem a chance de matar o rei, o ímpio que lhe persegue, quando ele tem a oportunidade, ele diz: como eu levantaria a minha mão para matar um ungido do Senhor? Os primeiros caminhos de Davi eram de total dependência de Deus. Ainda que fosse rei, preste atenção, ele era rei ungido. Quem tinha consagrado Davi era o próprio Deus, na pessoa de Samuel. Ainda que ele fosse rei, ele dependia de Deus para tudo. Deus está dizendo que Josafá resolveu andar nos caminhos de Davi, o seu pai, mas nos primeiros caminhos, no caminho de dependência total. O que Deus tiver para mim, o que Deus fizer comigo, o que Deus me fornecer, se me fornecer um abrigo bem preparado, uma casa bem composta, rica, cheia de conforto, glória a Deus. Mas se Deus me preparar uma caverna, numa contingência totalmente desumana, insalubre, glória a Deus. Glória a Deus. O que é que Deus tem preparado para mim? Essa foi a minha primeira oração nesse ano. Deus, o que o Senhor tem preparado? Eu não sei se eu vou viver o ano todo. Eu não sei se eu vou viver mais 20, 40, 60 anos. Não sei lá quanto tempo eu vou viver. Eu estou vivendo 2015. Esse é o ano da memória. Esse é o ano da minha vida. E eu posso dizer para Deus: eu quero te obedecer hoje, eu quero o teu caminho hoje, eu quero a tua história hoje, eu quero a provisão do Senhor hoje, eu quero saber o que é que o Senhor tem para mim hoje, me ajude a viver hoje na dependência do Espírito. Essa é a decisão, irmão. Josafá buscou a Deus vivendo pelo caminho de Davi. Então deixa eu dizer para você, mas que você ore, por mais que você leia a Bíblia, quando você não se consagra de verdade, quando não depende do Espírito para fazer qualquer coisa, seja pregar a palavra, ou seja assinar um cheque, ou seja passar um cartão de crédito, ou seja administrar os filhos, ou o que for na vida. Você pode ter mestrado, você pode ter doutorado, você pode ter a competência do escambau, pouco importa, porque é uma decisão de buscar a Deus que prescinde da dependência do Espírito, não é buscar a Deus, não é. Participa de todas as reuniões de oração, participa de tudo quanto é leitura de Bíblia, concurso, histórias e tudo, mas não busca a dependência de Deus. Então está longe do Senhor. Isso é muito prático. Isso não é uma coisa que a gente pode ficar colocando uma especulação, mas também isso é muito individual, porque Deus tem contingências para mim que não tem para você. Deus tem maneiras de lidar comigo que não lida com você. Se eu contar o meu testemunho, como contei outro dia no grupo pequeno aqui da igreja, eu conto o meu testemunho falando que Deus me deu alguns tiros na minha vida, me repreendeu fortemente, me agrediu, mas era com imenso amor. Eu levei um tiro de verdade, de bala, de revólver, de um calibre 38, aos 18 anos de vida. Eu fui para o hospital, eu tive em coma, eu estive morto na sala de cirurgia e Deus me ressuscitou. Irmãos, de lá para cá, Deus tinha me dado muitas e muitas cipuadas, lapadas para tratar com a minha vida. Mas essa maneira de Deus me tratar, esse é o jeitinho de Deus comigo, abençoador, que muda, que
história, que me transforma, que me põe no cabresto santo, que me diz: é por aqui, filho, não vai para o outro lado não. Mas com você pode ser de uma maneira totalmente diferente. Não precisa ser igual, e nem vai ser. Mas com você tem uma individualidade. Porque na dependência Deus vai provar você assim como Ele me prova. Tem hora que Deus vai tirar de nós. E tem hora que Deus vai dar abundância. Tem hora que Deus vai fazer a gente ser um sucesso. E tem hora que a gente vai ser negado pelos homens, que vai falir. Seja qual for a contingência, pouco importa qual é. O fato é uma coisa só, irmãos: pessoas que resolvem depender do Senhor estão vivendo na provisão do Senhor. E podem dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantar, Ele tem poder para ressuscitar. Eu sei. Prova do Senhor, irmão. Está na hora de provar. Nós lemos o Salmo 34 aqui: provai e ver que o Senhor é bom, Ele é bom. A história da sua casa, você diz assim: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Outro dia eu estava conversando com a senhora, e ela estava falando assim: pastor, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu falei: eu sei que vai. O senhor olhou assim para mim como quem disse assim: por quê? Eu sei por quê, por causa da palavra. Eu sei por causa do Espírito. O poder que Ele tem de ressuscitar a gente, quando a gente decide ser sério com Deus, depender do Senhor, se submeter ao Senhor, subjugar a nossa carne e dizer: Deus, faça o que o Senhor quiser. Eu não posso desejar uma coisa melhor para a sua vida do que isso. Josafá fez isso. Diz no versículo 4: ele procurou a Deus, o seu pai, e andou nos mandamentos. Esse cara conhece a palavra. Preste atenção, irmão. Ele não vive baseado nos seus próprios pensamentos. Ele não vive baseado na inclinação do mercado. O mercado inclinou para esse lado, então precisamos ajeitar as coisas para ir nessa direção. Ele não vive a partir dos comentários das pessoas. Esse cara decidiu: eu vou buscar Deus. Sabe como se busca Deus? A palavra precisa nutrir a gente, tem que encharcar a alma da gente. Buscar Deus sem palavra é mentira. Gente que não lê a Bíblia, gente que não tem disciplina espiritual para ler a Bíblia, nunca vai provar o avivamento pessoal. Mesmo que diga: eu estou meditando na palavra, eu li há 3 semanas atrás, aquele terceiro está falando comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que o texto fale com você o ano todo, o nutriente do dia é a palavra. Se não busca Deus pela palavra, pode esquecer que avivamento nenhum vai vir. Nenhum. Tem que ler, mas ler com seriedade. Às vezes eu vou ler a palavra, mas não quero esse negócio. Estou sendo muito franco, irmão. Estou sendo muito franco. Não quero, estou enjoado com esse negócio. Às vezes eu começo a ler as primeiras linhas que eu estou lendo, eu já conheço essa história, eu já preguei esse negócio, eu já conheço essa história todinha. Preste atenção: eu preciso do mesmo pão, o mesmo tipo de pão que eu comi ontem, eu preciso hoje. Se tiver um pãozinho francês, com um queijinho coalho, ai que delícia para tomar um café. De manhã cedo, eu posso comer esse negócio pro resto da minha vida. Claro que se eu ficar comendo eu não vou ter, mas o normal poderia. A palavra de Deus, ela se renova. Às vezes a mesma palavra, às vezes o mesmo ensino, às vezes a mesma pregação, ela muda a nossa concepção. E a palavra está aqui para mudar a nossa concepção mesmo, para fazer a nossa mente funcionar diferente. Porque quando a nossa mente não funciona mediante a palavra, ela está sendo movida pelo espírito da desobediência. E o espírito da desobediência é o espírito que habita naqueles que não conhecem a Deus. O sol está me cegando. Aí quem está nos fazendo obedecer, ou quem está nos ensinando o caminho,
São os espíritos enganadores desse mundo. E está dizendo para a gente: você vai para aqui, toma essa decisão, faz aquele negócio, faz aquela sociedade, faz aquela estratégia, faz assim, faz esse jeito, e a gente vai fazendo. Daqui a pouco a vida da gente está toda estrupiada, e a gente não sabe por quê. Obrigado, não. A gente diz para Deus: Senhor, a tua palavra para mim é o caminho, é o espelho, eu vou seguir, ela é a instrução suficiente. Então tem que ser. Não vai haver avivamento se a palavra for negligenciada. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: os pastores dessa igreja podem se dedicar ao estudo da palavra, podem fazer mestrado, podem fazer doutorado, podem buscar nele conhecer essa palavra mais profundo, tentar ler no original, buscar o conhecimento que emparelha a palavra, geografia, história, os recursos que a gente tiver para entender com essa guia. Sabe quem vai provar o avivamento? Eles, não você. Se você quer provar, tem que ir pela palavra. Isso tem que ser uma decisão sua, não pode ser a decisão de outro, não. Deus disse que foi isso que Josafá decidiu. Então fala um pouquinho mais quando fala que ele começou a se engrandecer. Versículo 5, veja aí, por favor, continue com a Bíblia aberta. Versículo 5 diz assim para nós: quando o Senhor confirmou o seu reino, aí Josafá teve riquezas de glória e abundância. Pense no perigo isso aqui. Irmãos, eu vi a história do rei Uzias. Se você quiser dar uma olhada, por favor, na história do rei Uzias, você dá uma olhada aqui, capítulo 26, versículo 16, veja aí. Capítulo 26, versículo 16. A história de Uzias. Foi o homem que provou o avivamento, um avivamento pessoal. Mas veja o que diz, versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Perceba, outro homem de Deus, mas quando começou a ter isso, está aqui no versículo 15, riquezas e glória em abundância, quando ele começou a se fortalecer, a ficar grande, ele se exaltou. Irmãos, esse é um perigo imenso. Sabe por que eu vou lhe dizer uma premissa básica na fé? A verdade é que quando a gente busca a Deus, a nossa vida se endireita. Eu vou dar um exemplo. Preste atenção no que você faz com suas finanças. Tem gente que é infiel no dízimo, sendo membro da igreja. Não é da igreja só das graças, não. Outro dia uma pessoa daqui, frequentava aqui, já fazia muito tempo, já fazia mais de ano, disse assim: pastor, eu ainda não pedi minha transferência. E eu fiquei responsável lá na igreja que eu fazia parte, eu fiquei responsável de ajudar em algumas coisas lá. Eu posso continuar dando dízimo lá? Eu falei: dá o dízimo, você lembra? E a pessoa continua dando dízimo lá. Não estou querendo o seu dinheiro, nem estou querendo que você se sinta obrigado, mas eu preciso dizer para você, irmão, gente que não dá o dízimo vai provar a ruína. Eu tenho certeza disso, porque está na Bíblia. Tem muita gente que está encrencada financeiramente, porque não sabe provar que Deus é bom. Não sabe. Diz: não, quando eu ganhar mais. Quando a gente começa a ser fiel ao Senhor, seja no dízimo, seja na vida com Deus, fidelidade de coração, a vida começa a se acertar. Não tem jeito, a vida começa a se acertar. Eu não estou dizendo que a gente deixa de passar provação, não. Vai ter prova, vai ter luta, mas a vida começa a se acertar. Seu coração começa a se acertar, paz interior começa a acontecer, você começa a ter novos relacionamentos com as pessoas, a sua história, mente e coração começam a ser transformados. Esse é o avivamento. Uma exuberância começa a acontecer na sua alma, a sua história é transformada. Mas aí é o perigo. Esse é o grande perigo. Porque pode acontecer assim, irmão,
De repente eu digo aqui, rapaz, eu vou buscar Deus, e vou de todo o coração, e falo isso em 2015, primeiro dia de 2015, Deus, eu quero isso, eu vou buscar. Talvez no final desse ano, Deus me recompense e me queira cheio de glória, de honra, cheio de coisas, cheio de poder. E aí é que está o perigo. Porque Uzias, homem de Deus, quando se fortaleceu, se esqueceu do Senhor. Eu quero um avivamento, mas eu não quero avivamento por causa da glória que vem junto com ele. Eu quero um avivamento, mas não quero um avivamento porque minha vida fica toda consertada. Eu quero um avivamento porque eu quero Deus. E se eu perder Deus, eu perdi tudo. Tem muita gente que já perdeu tudo, ainda que continue vestindo lá a roupa de Cristo, ainda que continue chegando com um sorriso plástico nos lábios dentro da igreja, ainda que continue supostamente sendo fiel no trabalho, mas às vezes está sendo fiel no trabalho, mas não é fiel à liderança, não é leal à liderança que Deus colocou, não se submete à liderança que Deus colocou. O coração está em si mesmado, está dono do próprio nariz, não sabe honrar aquilo que Deus lhe dá. Esse é o grande risco. Porque eu e você vamos provar de Deus aqui nessa terra, se vamos comprados pelo sangue da cruz. Mas se a glória começar a nos encher, e as riquezas começarem a nos tomar, e as honrarias começarem a encher o nosso coração, a gente vai se perder. Tem pessoas dentro de igreja, seja igreja das graças, seja qual for, que estão atrás de títulos, que não estão atrás do serviço, não estão atrás de servir, mas estão atrás de título. Querem continuar sendo oficiais, querem continuar servindo, mas querem servir por causa do título e não por causa do Senhor. Tem gente que quando cresce, amadurece, vai se tornando uma bênção, chega lá na frente, quando a idade deveria ser a prova da sua sapiência e da sua humildade, se torna arrogante, dando o seu próprio nariz. Eu tenho visto isso acontecer muito na história dos pastores. Eu preciso de misericórdia de Deus, irmão, porque meu coração é propenso a isso. Meu coração é propenso a isso. Mas eu sei que eu não estou só nessa propensão. Eu sei que os meus irmãos estão na mesma propensão. Departamentos de igreja, ministérios de igreja, com lideranças autoafirmadas, cujo trono é o próprio ministério, cujo trono é a honra que recebe dos irmãos. No nome de Jesus, preste atenção, nunca vai provar avivamento. Jesus disse que se os homens ovacionarem você, se os homens começarem a aplaudir, se os homens começarem a dizer o quanto santo você é, você já ganhou a sua recompensa. Então, se a gente está querendo a recompensa dos homens, ao final do sermão desse, quem está aqui nas costas de Cristo, conseguir. Se a gente está querendo a recompensa dos homens, a gente vai no serviço lá para Deus, no ministério X, e aí alguém vem dizer, rapaz, você é bênção, você é imprescindível, se você não consegue, você já recebeu. Mas se você se nega a receber, e põe tudo para Deus, e põe a busca do seu coração, de sua alma em Deus, irmão, vou dizer uma coisa para você. Você vai continuar provando o avivamento. Vai continuar provando a presença do Espírito, enchendo, preenchendo a sua alma. Você vai continuar provando. O texto nos diz, ele resolveu, e esse é um caminho de liderança. Por isso que eu estou falando dos líderes. Líderes de todos os departamentos da igreja, a começar pelos pastores, a começar pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, por cada segmento dessa igreja, que não é parceiro da igreja, que a igreja pretende as graças, nos seus departamentos, nos seus ministérios, não tem parceiros, tem membros que membro não é parceiro, membro é integralidade do corpo. Preste atenção. Porque Josafá resolveu pegar os seus líderes, os seus príncipes,
E junto com os príncipes ele resolveu pegar os sacerdotes e os espalhou pelo reino. E quando os espalhou pelo reino, ele disse: ensinem, encharquem a nação com a palavra de Deus. A minha contingência é a igreja, a minha contingência é a minha família, a sua contingência talvez seja a sua empresa, a sua contingência talvez seja os seus subordinados na empresa. Eu não sei qual é a sua contingência. Talvez a sua contingência seja a liderança da igreja, porque você é líder de algum departamento, de algum setor. Preste atenção. Igreja não existe para fazer opa-opa. Igreja não existe para fazer programação. Igreja não existe para a gente estar fazendo entretenimento entre nós. Igreja existe para a glória de Deus. Se nos reunimos, nós nos reunimos pela palavra e para buscar o Senhor. Preste atenção, isso não exclui a nossa comunhão, isso não exclui os jantares, isso não exclui as congratulações, isso não exclui a gente estar junto, mas exclui sim a gente está fazendo um bocado de atividade em si mesmadas que não servem mais para a glória de Deus. O que o texto diz é que Josafá espalhou a palavra pelo reino. Conselho: somos nós os responsáveis. Onde estivermos, em que ministério estivermos, onde Deus nos colocar na condução desse rebanho, precisamos encharcar essa igreja, cada membro com a palavra do Senhor, não com opiniões pessoais, não com desvios, não com política, mas com a palavra do Senhor. Junta diaconal, preste atenção. Vocês não estão aqui para fazer política. Vocês estão aqui para conhecer o Senhor e para servir do Espírito Santo de Deus. Portanto, a palavra é que firma os seus pés. Se encham da palavra, se encharquem da palavra. E quando estiverem servindo ao Senhor, seja pela palavra. Vamos fazer cursilho esse ano. Se vamos fazer cursilho esse ano, então nós vamos encharcar de Bíblia. Nós vamos fazer algum encontro, algum acampamento, algum retiro, encharcar de Bíblia. Nós vamos fazer discipulado, vamos fazer grupos pequenos, encharcar de Bíblia. Nós vamos fazer sopão, nós vamos fazer o segundo mandamento, nós vamos fazer plantação de igreja, encharcar de Bíblia. O que tiver é Bíblia, sem legalismo, sem a arrogância. Bíblia enchendo a nossa alma, Bíblia para corrigir os nossos pés. Líderes, eu chamo você no nome de Jesus a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Seja quem for, você é o que da sua família? Pai? Mãe? Você acha que Deus vai pedir conta de quem? Encharca os méritos, os créditos e aquilo que pode acontecer, os frutos dependem do Espírito. Só Deus pode operar, mas é nossa função, se queremos um avivamento pessoal, encher de palavra. Às vezes eu recebo e-mails e até WhatsApp, um bocado aquelas poesias ou aquelas mensagens que são tão lindas, mas são espíritos. Ou então são de autoajuda, são de autopromoção. É interessante que às vezes eu já vi isso acontecer no e-mail. O e-mail abre com um versículo que parece que vai dar razão à mensagem, mas a mensagem nega o versículo, porque a mensagem é exaltando o ego, é exaltando as pessoas, é exaltando e afirmando as pessoas e não trazendo a palavra como direção. Por isso eu quero dizer para você, líder, se está difícil ensinar a palavra, porque nem você conhece bem, talvez você foi posto como líder, mas não deveria ser líder. Talvez você foi eleito, talvez você foi colocado na liderança, mas não deveria ser líder, porque para ser líder no corpo, precisa conhecer a palavra e saber ensinar a palavra.
Seria inadmissível a gente ter líderes de grupos pequenos que não conhecem a palavra. Ter líderes das decúrias que não conhecem a palavra. Ter líderes lá dos líderes dos encontros de jovens que não conhecem a palavra. Josafá espalhou a palavra pelo meio do povo. Eu preciso dizer para você o que está no final da vida de Josafá. Capítulo 20, versículo 33, dê uma olhada. Capítulo 20, versículo 33. Preste atenção no que diz aqui, versículo 33, capítulo 20, 33. Contudo, os altos não se tiraram. Tudo isso foi feito, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus e seus pais. Josafá espalhou a palavra, mas o povo ainda não tinha disposto o coração com Deus e seus pais. Então, avivamento não é, a premissa não é, eu vou fazer tudo isso e as pessoas vão ser mudadas. Eu vou fazer tudo isso e eu sei que eu serei mudado. Ainda que nada fora de mim mude, eu quero ser mudado e encharcado pelo Espírito do Senhor. Josafá teve um exército de 1.160.000 homens armados. Afora as fortalezas todas que ele colocou nas cidades, isso teve. E ele não confiou nisso. Porque ele provou e viu um avivamento pessoal. Não, eu quero me chamar. Professor de escola dominical, eu quero me chamar. Presbíteros, eu quero me chamar. Palestrantes, eu quero me chamar. Líderes de grupos pequenos, eu quero me chamar. Líderes de departamento infantil, professores e professores de departamento infantil, eu quero me chamar. Eu quero chamar cada líder dessa igreja para a sua tarefa. Pode ser que o seu grupo pequeno, pode ser que o seu ministério não prove um avivamento, mas talvez você possa provar um avivamento se todo o coração resolver buscar o Senhor. Vamos orar, irmãos. Eu queria chamar você para a gente orar. E a gente orar já se consagrando para ser o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente para a gente orar, consagrando a nossa vida, talvez você hoje já tomou a sua decisão e disse: eu quero, eu vou buscar Deus. Eu queria chamar você a vir aqui. Talvez hoje você tomou a decisão de se entregar ao Senhor, porque ainda não tem conhecido a Ele, e hoje você conheceu a Deus, e disse: eu quero buscar esse Deus, eu quero viver com esse Deus. Então sai do seu lugar. Se você hoje está dizendo: eu vou fazer isso, vou me dedicar a Deus, eu vou consagrar minha vida ao Senhor, no meu serviço comum, qualquer área do meu serviço, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração, como fez Davi, dependendo do Espírito. E também pela palavra, o conhecimento da palavra, tratando meus pés. Se você decidir também ensinar a palavra aos outros, e fornecer aos outros o conhecimento de Deus, seguindo a vocação do Senhor, então eu queria chamar você, irmão, a vir para cá. Seja o que você for na igreja, lá fora no mundo, onde for, eu queria convidar você a vir buscar o Senhor aqui, a gente orar junto. Senhor, eu quero te buscar. Sai do seu lugar e vem aqui para frente, a gente orar junto agora, buscando ao Senhor. Essa sua oração, sai desse lugar e vem aqui para buscar o Senhor de você. Pode ser. Não, aqui está gravando. Senhor, tu és forte e fiel.
Eu sei que os teus olhos estão agora percorrendo toda a terra, para se mostrar forte para aqueles que buscam de todo o coração. E estamos precisando agora dessa força, Deus. Senhor, estamos precisando muito dessa força agora. Nós abrimos tua palavra e lemos. Nós ouvimos a tua voz e entendemos. E teu Espírito nos tocou e mexeu conosco agora. Nós precisamos muito, Deus, desse poder para viver, dessa força do Senhor, desse avivamento do Senhor para viver. Por isso eu venho clamar ao Senhor. Oh Deus, não nos deixa descer da nossa vaidade, não nos deixa descer dos nossos sentimentos, não nos deixa descer dos comentários dos outros. Filho, nossos pensamentos. O Senhor preparou dentro de nós as obras, então nos ensina a caminhar por elas. Derrama sobre cada um aqui do Espírito, enche a alma com o Espírito, traz um novo fôlego e uma esperança nova, até nas causas mais perdidas, até nas situações mais irregulares. Ó Deus, tu és capaz de fazer alguma coisa nova, quando não vem. Derrama sobre nós esse fôlego, essa inspiração, esse poder. Abençoa cada um dos meus irmãos e abençoa a minha vida, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, irmãos.